Então, boa noite a todos. Então, acho que muitos já me conhecem, né? Eu sou a Taina, cardiologista. Atualmente sou coordenadora, gestora da linha de urgência e emergência do Hospital Unimed. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, uma colega, uma amiga, que é a doutora Tatiane Mascarenhas, Emeric. A Tati, ela é titulada especialista em cardiologia e a área de atuação da Tati é ecocardiografista pela SBC e DIC. Tati também é coordenadora da comissão de habilitação em ecocardiografia, né? É preceptora também da pós-graduação de cardiologia pela IPMED e é médica cardiologista e ecocardiografista do Centrocol. Ela vai conversar com a gente sobre diabetes e doença cardiovascular. Bem-vinda, Tati. Muito obrigada por dispor aí do seu tempo, que eu sei que você está bem atarefada, com muita aula, com seus trabalhos, e ceder esse tempo aí para compartilhar seus conhecimentos com a gente, tá bom? Muito obrigada, Taina, pelo convite. É um prazer muito grande. Dar aula para mim não é um problema, porque eu adoro dar aula. Então, essa troca para mim é o que me, assim, engrandece a medicina, é a gente conseguir discutir assuntos tão interessantes. Eu queria agradecer em nome da Unimed aqui, agradecer vocês, o Wilson, Taina, pelo convite. E eu espero que seja uma aula proveitosa, que a gente possa trocar bastante, podem fazer perguntas para a gente poder tirar dúvida. E eu acho muito legal essa abordagem da diabetes e a doença cardiovascular, quando a gente traz esse assunto para a cardiologia, porque por muito tempo a diabetes no consultório da cardiologia foi marginalizada, né? A gente deixava para o endocrinologista cuidar. E agora, depois de um tempo, a gente está assumindo as rédeas de novo dessa doença, que é uma doença cardiológica. Se a gente parar para pensar, todos os eventos que acontecem durante o diabetes uma doença cardiológica. E ela tem um efeito colateral que é a hiperglicemia, vamos dizer assim. Mas as doenças que acontecem, de fato, são no sistema cardiovascular. O paciente diabético ele tem, no mínimo, 2 vezes mais chance de ter um evento cardiovascular do que a população geral. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está começando a entender que a gente realmente precisa é, passar a entender melhor o diabetes e tudo que está acontecendo de diferente. A gente acabou de testar e minha aula estava passando normal. Agora foi. Esses são os meus conflitos de interesse. Mas essa aula não tem patrocínio, é uma aula que a gente realmente vai discutir o assunto como um todo. E a gente entende que hoje a estimativa é que nós temos quase 16 milhões de diabéticos vivendo no país hoje. Grande parte desses não diagnosticado. Isso é um problema porque a maioria dos diabéticos não tem sintoma e a gente acaba tendo que ter essa triagem sendo realizada para poder ter o diagnóstico. E a gente sabe que o diabetes tipo 2, 90% está associado com sobrepeso e obesidade, que é uma outra epidemia que a gente também está vivenciando. E quando a gente fala sobre isso, a gente entende que nós aqui na América do Sul, a gente está um risco grande de estar vivendo essa pandemia de diabetes, com a projeção para em 2045 a gente ter um aumento, um incremento de 50% do número de diabéticos vivendo no nosso país. Então, se a gente já tem 16 milhões, imagina 50% mais até 2045. E essa projeção para a obesidade é que a gente tenha mais de 50% da população mundial convivendo com obesidade. Então, está interligado e a gente sabe que eles estão andando juntos. O Brasil está situado aonde nisso? O Brasil é o sexto país com mais pacientes diabéticos no mundo. E quando a gente fala, então, de diabetes e doença cardiovascular, qual é a correlação disso? 32%, ou seja, um terço dos pacientes diabéticos, quando são diagnosticados, eles já são portadores de uma doença cardiovascular. 50% das mortes relacionadas ao diabetes tipo 2 são decorrentes de causas cardiovasculares. E 29% das pessoas com doença aterosclerótica coronária, elas têm diabetes. Então, é uma doença que é totalmente nossa, da cardiologia, e a gente precisa estar atento a isso, porque quando a gente pensa nesses números, que um terço dos pacientes diabéticos tem doença cardiovascular, a gente tem que saber que 9
em cada paciente diabéticos, eles são portadores de doença cardiovascular aterosclerótica. Então, a gente tem que estar fazendo rastreamento desses pacientes praticamente o tempo inteiro, porque a gente sabe que em algum momento a gente vai deparar com a doença aterosclerótica no paciente diabético na nossa frente, e 50% deles, então, vão morrer dessa doença. Não custa nada lembrar os sinais e sintomas da hiperglicemia, porque nesses pacientes, então, o rastreamento tem que ser mais efetivo ainda, e aí a gente pensar nos sintomas típicos de poliúria, polidípsia, polifagia, a perda de peso inexplicada. A gente lembrar que o paciente ele pode ser obeso, mas ele pode chegar para você com uma perda de peso inexplicada. Desidratação, infecções de repetição, uma cicatriz que não tá cicatrizando, uma doença mal cicatrizada. Tudo isso a gente tem que lembrar que esse paciente pode ser diabético. Mas uma coisa super importante que a gente tem hoje que lembrar é que a maioria deles são realmente não sintomáticos. E o que a gente tem de novo quando a gente fala em diagnóstico de diabetes? A novidade é que esse ano, agora em julho, a Sociedade Brasileira de Diabetes mudou os critérios de diagnóstico de diabetes, incluindo o teste de tolerância à glicose oral com 1 hora. Essa é a grande novidade do diagnóstico. E por que isso foi feito? Porque cada vez mais a gente está entendendo que a gente conseguir tratar o diabetes mais precocemente, a gente consegue vencer barreiras nessa doença cardiovascular. E o teste de tolerância oral à glicose, ele é o diagnóstico mais sensível. Então, quando a gente a gente antecipa esse diagnóstico para 1 hora, a gente aumenta a sensibilidade do diagnóstico de diabetes. Por isso, essa mudança é incorporada agora na diretriz brasileira de diabetes. Então, hoje a gente consegue fazer o teste de tolerância oral de 1 hora, que quando é maior ou igual a 209, a gente vai pensar, então, no diagnóstico de diabetes. Então, aqui eu botei a tabelinha para vocês, que está lá na diretriz, é super simples de consultar, chamando a atenção, então, para esse novo diagnóstico, para aumentar a sensibilidade e não deixar o nosso paciente diabético sem diagnóstico e antecipar esse diagnóstico, fazer um diagnóstico mais precoce, porque a gente está aumentando a sensibilidade. O diagnóstico de diabetes no paciente cheio de sintomas de hiperglicemia não mudou, aí a gente vai fazer um diagnóstico quando a glicemia, ao acaso, for maior que 200. Então, a grande mudança foi realmente introduzir o teste de tolerância oral para 1 hora, aumentando a sensibilidade. Por que é tão importante isso, pessoal? Isso é muito importante porque o impacto do diabetes impacta a sobrevida, a expectativa de vida do nosso paciente, não só em termos de qualidade, quanto mortalidade. Quando a gente faz o diagnóstico de diabetes, a gente já reduz de cara 6 anos de expectativa de vida do nosso doente. Se a gente não trata esse paciente precocemente, a gente vai, aqui falando de diabetes tipo 2, reduzir a expectativa de vida do nosso paciente em 12 anos. Se a gente deixa evoluir esse paciente com uma doença renal crônica, o impacto é de diminuição de 16 anos. Então, assim, é muito importante esse diagnóstico precoce e não deixar o nosso paciente evoluir com evento nem com doença renal para a gente conseguir tratar e prevenir essas causas, a prevenção primária. E por que a gente tem tudo isso interligado? Porque quando a gente pensa no diagnóstico de diabetes, a gente está vendo o fim da cascata aterosclerótica já. A aterogênese, ela começa muito antes, no pré-diabetes, quando a gente tem a hiperinsulinemia, a resistência à insulina, fazendo uma disfunção endotelial, levando a um processo inflamatório que o vaso vai estar sofrendo, aumentando a liberação de interleucina, de TNF-alfa, fazendo a lesão vascular, e aí o implante da ateromatose, como a gente já conhece, com infiltrado de leucócitos, macrófagos, formando a placa de gordura. Então, isso, quando a gente pega no fim da cascata, tudo aconteceu muito antes. No pré-diabetes, a gente já tem esse acontecimento deflagrado e a gente tem o poder de interromper isso agindo precocemente. Diante disso, a American Heart Association, no ano passado, estadiou os diagnósticos de diabetes. Estadiou como que a gente pode chegar
na síndrome cardiometabólica, igual fez com insuficiência cardíaca, para alertar nós, cardiologistas, nós, médicos de consultório, clínicos, para esse diagnóstico precoce. Então, o estágio 0 é aquele paciente que está cumprindo toda a prevenção primordial, que é aquela prevenção antes da prevenção primária, aquela prevenção antes de você pensar numa doença. O paciente dorme bem, faz atividade física, controla seus fatores de risco, tem a pressão controlada, é um paciente com risco 0. Quando a gente passa para o estágio 1, é aquele paciente que, por exemplo, já está acima do peso, ele não tem o diagnóstico ainda de uma síndrome metabólica, mas ele já está na fase de risco, quer dizer, ele pode desenvolver a doença. O estágio 2, a doença metabólica, ela já está ali, ela está estabelecida, a gente já tem vários fatores de risco relacionados. Eu posso ter já lesão de órgão-alvo com lesão renal, e quando a gente vai para o estágio 3, é a doença aterosclerótica subclínica. Quer dizer, eu já tenho uma doença aterosclerótica subclínica ou eu já tenho uma insuficiência cardíaca pré-estabelecida. O estágio 4, gente, é o evento. Já aconteceu, a gente está correndo atrás, nós falhamos no diagnóstico, falhamos no tratamento e o nosso paciente acabou evoluindo, que é isso que acontece no estágio 4. A gente pegou tardiamente e o risco já é muito alto, e ele já perdeu aí, então, 12 anos em expectativa de vida. Então, aqui é para mostrar para vocês que quando a gente tem a disfunção, que a célula beta começa a parar de funcionar, diminuir a sua função, isso está acontecendo antes. A gente tem como intervir antes, porque aí a gente vai fazer os testes de diagnóstico para estar fazendo essa intervenção precoce. Isso é muito importante, por quê, gente? Porque hoje a gente tem drogas extremamente potentes para tratar o diabetes, com chance de reversão do diabetes tipo 2, de reversão do estado de pré-diabetes. Porque o paciente pré-diabético, ele tem 30% de chance de evoluir para um diabetes tipo 2, mas ele pode não evoluir. E quando a gente consegue fazer esse diagnóstico mais precocemente, quando o diagnóstico de diabetes é estabelecido, 50% de diminuição da função das células betas já estão estabelecidas. Mas essas células estão mortas? Não. Metade delas estão simplesmente disfuncionais. Elas não conseguem responder à glicose alta. A outra metade, elas até pioram, elas estão tão disfuncionais, transdiferenciadas, que ela vai produzir, inclusive, glucagon, aumentando a glicose do diabetes tipo 2. Mas com essas novas drogas, eu consigo reverter essa disfunção, essa transdiferenciação das células beta, melhorando e recuperando as ilhotas. Então, é por isso que a gente está aqui discutindo diabetes tipo 2, cardiologistas, para esse paciente estar no nosso consultório e a gente hoje consegue agir nesse mecanismo, fazendo com que essas células se recuperem e a gente realmente faça a regressão da doença. E a evolução, então, do tratamento do diabetes veio trazer o diabetes por dentro do nosso consultório para a gente tratar esse diabetes com as doenças novas, com as drogas novas, que surgiram como drogas antidiabéticas, mas hoje a gente entende que são drogas cardiometabólicas, porque elas não agem só no diabetes, a gente sabe disso. Elas agem muito mais do que só no diabetes. E tudo isso aconteceu porque, quando foi em 2008, a gente teve aquele fatídico aumento da insuficiência cardíaca, do aumento do número de internações pela pioglitazona, e quando isso aconteceu, o FDA parou tudo e falou, peraí, a gente precisa rever a liberação de drogas para ser usadas em diabetes, porque eu não posso tratar diabético, e o diabético morre de doença cardiovascular, e eu vou liberar uma droga que aumenta a doença cardiovascular? Posso fazer isso. Com essa imposição do FDA em se investigar todas as drogas a partir de 2008, elas tinham que apresentar segurança para doença cardiovascular para ser liberada e estar no mercado. Então, esse foi um ponto fatídico para a cardiologia, porque a partir daqui começou a se desenvolver drogas que tinham que provar segurança e a gente viu muito mais do que isso. Porque quando a gente estava pré-2008, a busca era para quê? Vou baixar a hemoglobina glicada. Era isso, eu tenho que baixar a glicada. Quanto mais baixo, melhor. A gente tinha só o KPDS nessa época,
mostrando que usar insulina, sulfonilureia, metformina, baixava a glicose e isso trazia benefício para o nosso paciente. Depois disso, com o uso de insulina, sulfonilureia, que abaixam muito a glicose, claro, fazem um controle efetivo da glicose, porém, trazia junto a hipoglicemia, e os nossos pacientes começavam a passar mal e internar por hipoglicemia, que também leva à morte. A gente sabe que também aumenta o risco de morte o paciente fazer hipoglicemia de repetição. Então, entre 2008 e 2018, começou a se falar, não, eu realmente tenho que baixar a glicada, mas não é bem assim. Quanto mais baixo, melhor, mas eu não posso ganhar peso, porque eu sei que ganhar peso piora, e eu também não posso ter hipoglicemia, porque a hipoglicemia aumenta a morte. E aí, com essa história do FDA de botar a gente para poder provar a segurança das drogas, começaram as novas drogas. E aí, depois de 2018, que foi quando essas drogas realmente vieram de fato para a nossa prática clínica, não se admite mais você tratar um paciente com doença cardiovascular pensando em hemoglobina glicada. Nós estamos deixando a hemoglobina glicada de lado, pessoal? Não, nós não estamos deixando a hemoglobina glicada de lado. A hemoglobina glicada de lado é o nosso arroz com feijão. Isso tem que ser o básico. Todo mundo tem que controlar a glicada, mas não basta mais só controlar a glicada. Essa é a grande diferença. Não é que a gente não vai controlar a glicada, a gente não vai se conformar em só controlar a glicada, porque hoje eu consigo prevenir os eventos cardiorrenais. Eu consigo ter drogas que atuam no meu paciente como um todo. Então, a gente fala que essa nova era que nós estamos vivendo é uma era que a gente quer tratar o diabetes, mas prevenindo eventos cardiorrenal metabólicos, que é o que a gente está em busca. Diante disso, as primeiras drogas que vieram para uso da gente foram os inibidores da SGLT2, que é um cotransportador de sódio-glicose, que está ali no túbulo proximal, que é responsável por reabsorver 90% da glicose filtrada. Então, quando eu inibo esse cofator, quando eu inibo esse receptor, eu estou fazendo o quê? Eu estou controlando a glicose. Mas é claro, gente, que eu estou controlando a glicose com segurança. Porque se a minha glicose está baixa, não está sendo filtrada, eu não vou agir. Então, qual é o meu risco de hipoglicemia? Praticamente zero, porque eu sou glicose dependente. E além do efeito de hipoglicemia, a gente viu com o trabalho que, poxa, esses pacientes morrem mais. Morrem menos, desculpa. Esses pacientes morrem menos, esses pacientes têm menos insuficiência cardíaca. A gente começou a perceber que tinha uma cardioproteção envolvida. Então, aqui a gente começou a desenhar o nosso tratamento do diabetes com prevenção cardiometabólico renal, que é onde a gente estava vendo os inibidores de SGLT2, fazendo cardioproteção, melhorando os efeitos hemodinâmicos, melhorando os efeitos no miocárdio, melhorando os fatores de risco cardiovasculares e ainda melhorando a parte endocrinológica, diminuindo a resistência à insulina. Todos os trabalhos foram randomizados e colocados numa meta-análise que nitidamente é a favor do tratamento dos inibidores de SGLT2, por isso estão incorporados na nossa prática clínica. E logo depois veio, então, os análogos do GLP-1. A gente teve uma enxurrada sequencial com os análogos de GLP-1 vindo em seguida, e os análogos de GLP-1 nada mais são do que um hormônio incretínico que é liberado pelo nosso intestino, também é sensível à glicose, quer dizer, só é liberado se a gente tiver uma hiperglicemia, então a chance da gente ter uma hipoglicemia usando um análogo de GLP-1 também é baixíssima, porque é glicose dependente, e os análogos de GLP-1, eles têm múltipla ação. E foi aí que a gente viu que, além da glicose baixa, além da proteção renal, que a gente também já sabe que existe com o GLP-1, além da proteção do miocárdio, que a gente já viu que ele também tem um efeito cardioprotetor, quem usa também morre menos, a gente tinha tudo isso e, de bônus, uma perda de peso. Porque, na verdade, para nós cardiologistas, se os análogos de GLP-1 viessem hoje, como a gente já conhece o resultado, diminuindo 20% de mortalidade, a gente já usaria.
E aí a gente pensa, então o peso é o principal? Não, o peso é o bônus que a gente está recebendo em tratar o nosso paciente como um todo. E aí vem a meta-análise de novo mostrando para os nossos pacientes, quando a gente faz a análise dos todos os estudos, Pioneer, Sustain, Líder, com a liraglutida anteriormente, a gente também observa que os tratamentos para proteção cardiovascular, o infarto não fatal, AVC, é favorável ao uso dos análogos de GLP-1. Diante disso, em 2023, o que a gente tem? A publicação do ESC, pela primeira vez, uma diretriz voltada para o cardiologista tratar diabetes. E o que a gente recebe no ESC para orientação? Que o paciente diabético com doença cardiovascular, ele obrigatoriamente tem que estar usando um inibidor de SGLT2 ou um análogo de LP1, e de preferência que seja e não ou. Isso a gente vai avaliar individualmente o nosso paciente, mas a gente sabe que o benefício do uso concomitante, independente do valor da glicose. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Por que é independente do valor da glicose? Porque quando a gente teve esses resultados, era muito questionável o quê? Ah, mas meu paciente ele já está controlado. A glicose, a hemoglobina glicada dele já é normal, ele está com a glicose de jejum controlada, e aí eu não preciso mudar minha medicação. Não. A indicação da diretriz é: você precisa mudar a sua medicação se o seu paciente tem doença cardiovascular estabelecida, porque as doenças que têm, as medicações que têm proteção cardiovascular são os análogos de GLP-1 e o inibidor de SGLT2. Então, os nossos pacientes diabéticos com doença cardiovascular obrigatoriamente têm que estar usando. E aí, uma coisa que a diretriz trouxe super interessante é que a gente pode fazer uma estratificação de risco dos nossos pacientes diabéticos. Por que isso? Porque se o nosso paciente diabético for de baixo risco, eu ainda tenho indicação de começar com a nossa grande velha metformina, porque ela mostrou benefício em doença microvascular, tratado precocemente, como foi no KPDS. Mas quando eu tenho meu paciente de muito alto risco no outro extremo, eu já tenho obrigatoriedade de começar o tratamento dos meus doentes ou com inibidor de SGLT2 ou com análogo de GLP-1. Então, a gente vai individualizar o tratamento dos nossos doentes, mas a gente, com doença cardiovascular estabelecida, não temos opção. Na verdade, a diretriz foi muito clara sobre isso e ela coloca aqui, nesse algoritmo, isso mais claro ainda, que o inibidor de LP1 e análogo de LP1, inibidor de SGLT2, precisa ser introduzido no paciente com doença cardiovascular aterosclerótica, independente do valor da glicose. E aí sim eu vou adicionar, se o meu paciente não estiver controlado, uma metformina, uma pioglitazona e outras medicações associadas para a gente atingir a meta de glicose. Mas para proteção cardiovascular, está no topo do algoritmo. Não temos dúvidas em relação a isso. E para não deixar mais dúvida ainda, ele botou a doença aterosclerótica aqui com a placa de gordura, mostrando para a gente que o paciente com doença aterosclerótica estabelecida precisa sim estar usando aqui embaixo, como classe de indicação 1, os inibidores e os análogos. Então, isso não ficou dúvida nenhuma para a gente. Paciente com doença cardiovascular que for insuficiência cardíaca, a gente sabe que a gente vai iniciar com os inibidores de SGLT2, e para proteção renal, inibidor de SGLT2, finirenona. A gente teve o FLOW esse ano com semaglutida também mostrando proteção, então eu acredito que daqui a pouco a gente vai ter mudança da diretriz também. Mas e aí, Tati? Por que a gente não tem, então, a tirzepatida já na diretriz? Novidades a caminho, sem dúvida nenhuma. A gente não tem a tirzepatida na diretriz, que é um análogo de GLP-1 e GIP. Quem não sabe, são os dois hormônios incretínicos. E porque a diretriz foi lançada em 2023, essa diretriz do ESC. E a gente não tem ainda publicado o estudo de avaliação cardiovascular, benefício cardiovascular, nos pacientes diabéticos em uso de tirzepatida. A gente tem para controle de diabetes, que já tem esse resultado, que se a gente olhar aqui, a gente vai ver que eles tiveram mais de 2% de queda de hemoglobina glicada
no seu tratamento. Mas ainda não mostrou, o SURMO Trial ainda não está publicado, a gente não tem evidência da proteção cardiovascular ainda. Então, está aqui para mostrar para vocês o GIP aqui em cima, o GLP-1 aqui central, e o GIP nada mais vai fazer do que aumentar os efeitos que o GLP-1 tem, aumentando, então, um maior controle glicêmico ainda e ainda uma maior perda de peso, que os estudos já têm mostrado isso. Então, não está na diretriz do ESC de 2023, mas se a gente pegar a diretriz do ADA desse ano, da ADA, né, que é a Associação de Diabetes Americana, a gente vai ver que aqui elas já indicam tirzepatida para os pacientes que estão hiperglicêmicos e com peso aumentado. Então, a gente já tem a opção, quando eles colocam aqui embaixo, os pacientes que têm obesidade, sobrepeso e estão hiperglicêmicos, que a gente tem que optar por uma droga eficaz em perda de peso para tratar o diabetes. E do mesmo jeito que a diretriz europeia, se eu tenho doença cardiovascular estabelecida, eu tenho que estar usando análogo de GLP-1 e inibidor de SGLT2. Eu coloquei uma seta aqui embaixo, porque aqui, ó, em pacientes de alto risco, ele deixa claro que a gente deve começar o nosso tratamento com essas drogas com proteção cardiovascular. E aí, pessoal, a gente para por aí, a ADA já incorporou a tirzepatida, mas vem mais coisa pelo caminho. A gente está vendo aqui, a nova medicação que vem a caminho, para a gente também estar tratando, é um análogo de GLP-1 oral, não peptídico, e aqui não vai ter o problema que a gente tem hoje, às vezes, com a sema oral, de estar usando de jejum, porque não tem o snack, e já tem também benefício mostrando uma queda importante da hemoglobina glicada em torno de 2%. Além disso, a gente vai passar ainda para a molécula 3G, todos os estudos em fase 3, que é o retratutide, mostrando para a gente por que ela já está sendo chamada de molécula 3G, porque ela vai agir no GIP, no GLP-1 e no glucagon. E aqui eu vou chamar a atenção para vocês que está todo mundo esperando também o benefício cardiovascular dessa droga, além da proteção diabética, porque a gente sabe que o glucagon no coração, ele pode aumentar um pouco a frequência cardíaca e a gente quer saber se isso pode ter algum impacto aí na hora de vir a molécula 3G para o mercado e os seus estudos. E mais uma vez mostrando para vocês que o benefício foi surreal em hemoglobina glicada, de controle de glicose, que é o que a gente está falando, e agora as drogas sempre associadas, mais de 2% de perda de glicada, com também diminuição de perda de peso. Aí, gente, junto disso, é claro que a gente vai ter diminuição de triglicérides, diminuição de pressão arterial, vem a enxurrada de tratamento dos fatores de risco associados juntos. Por último, o que vem de mais novo também é um hormônio que não foi ainda explorado em tratamento para diabetes, mas que é secretado junto com a insulina pelas células beta e que a gente já está em desenvolvimento também de duas medicações, uma oral e uma injetável, usando o análogo de GLP-1 mais a milina para diminuir o controle, para melhorar o controle glicêmico e ainda acrescentar uma perda de peso. Então, quando a gente fala em tudo que está vindo, eu acho que a gente consegue perceber que tudo que está vindo está levando na direção do que a gente já tem hoje. Só está evoluindo em mais controle, mas o benefício é um benefício para o paciente de uma forma completa. Nenhum deles mais está vindo única e exclusivamente, nenhum antidiabético está vindo única e exclusivamente para controlar a glicemia. A gente está vindo para controlar a glicemia, mas também com benefício cardiovascular a longo prazo. E por que isso é tão importante? Porque quando a gente olha esse gráfico e vê a evolução de quem estava usando semaglutida para diabetes e vê a evolução de quem estava no placebo para diabetes ao longo dos anos, a gente percebe como que a gente está interferindo na história natural da doença. A verdade é essa, que pela primeira vez a gente está interferindo na história natural da doença, e tudo que vem daqui para frente
vai levar nesse mesmo caminho. Quando a gente observa que o paciente com diabetes, que desenvolveu diabetes e uso de semaglutida é infinitamente inferior ao paciente que estava no placebo, a gente entende que a gente está fazendo realmente uma proteção cardiorrenal metabólica no nosso doente, com menos morte, melhorando a expectativa de vida e a qualidade de vida dos nossos doentes. Mas a gente sabe que quando a gente fala em diabetes, a gente tem que lembrar que a gente tem um risco residual envolvido e que muita coisa vem pela frente para tratar os nossos doentes. A gente está falando de drogas cardiometabólicas envolvidas, mas vai vir sim doenças para tratar a inflamação. A gente não pode esquecer de tratar o nosso paciente com dislipidemia. A gente até chegar no que a gente quer de melhor para o nosso doente, a gente tem que lembrar que o nosso doente é um todo e não adianta só controlar a glicose e deixar o lípides ali, o LDL alto. A gente tem que andar com todos os fatores de risco controlados. E aí, por fim, eu vou chamar a atenção para vocês para esse estudo que é muito antigo, que é o KPDS, mas que foi publicado 44 anos de acompanhamento, para a gente lembrar que quando esses pacientes foram tratados há 44 anos atrás, a gente não tinha nada do que a gente tem hoje. E esses pacientes que foram intensivamente tratados lá atrás, até hoje, morrem menos. Isso se chama legado metabólico, é uma memória metabólica que a gente entende que tratar precocemente os nossos doentes e intensivamente, eles vão levar esse benefício a longo prazo. Mesmo quando o estudo foi acabado, eles continuaram morrendo menos, e isso é um ensinamento para a vida do nosso consultório. A gente sabe que hoje no Brasil a gente está muito aquém do que a gente faz. 7 em cada 10 brasileiros portadores de diabetes não estão controlados. Então, a gente não está cumprindo o nosso papel no nosso dia a dia, e eu vou chamar a responsabilidade para nós médicos de perder um tempinho explicando para o nosso paciente a importância, porque ele não está sentindo nada nesse momento, mas a evolução da doença dele na placa de gordura está acontecendo, a aterosclerose está acontecendo desde quando ele era só hiperglicêmico, se a gente pode chamar de só hiperglicêmico. Quando a gente olha o perfil de antidiabéticos usados em 2019 no Brasil, a gente observa que a gente está muito longe da nossa realidade ainda, do que a gente gostaria, mas eu tenho certeza que isso vai melhorar ao longo dos anos. A gente está fazendo educação continuada para isso, para realmente melhorar a nossa prescrição e entendimento, buscar os cardiologistas para dentro do tratamento do diabetes, porque esses doentes eles realmente morrem e hoje as drogas são fáceis de ser manipuladas. Então, para a prevenção de diabetes e doença cardiovascular, fica o recado: quanto antes, melhor, quanto mais intenso, melhor. A gente não tem tempo a perder e o nosso doente perde vida quando a gente não faz isso. Muito obrigada. Aqui eu deixei essa lição de casa para todo mundo, porque eu acho tão interessante a gente lembrar dos fatores de risco que a gente conhece, diabetes, fumar, LDL, mas muitas vezes a gente acaba esquecendo de perder um tempinho ou ganhar um tempinho no nosso consultório falando sobre o lifestyle do nosso paciente de fato, né? A gente tem que lembrar que doença mental, o Brasil hoje é o país com o maior número de ansiosos no mundo, e isso interfere diretamente na obesidade. Então, a gente não pode esquecer desses fatores de risco associados quando a gente está fazendo a nossa entrevista, a nossa anamnese com o nosso doente. Se a gente quer tratar o nosso paciente como um todo, a gente tem que lembrar que ele é um todo. Não adianta a gente tratar o exame laboratorial que está na nossa frente. Muito obrigada. Tati, brilhante exposição. Brilhante, enfim. Vou abrir para quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta. A gente tem aí estamos aí com 42 participantes, já temos uma pergunta aí. Vou deixar o Wilson se manifestar aí e depois eu faço as minhas considerações aí. Pode falar, Wilson. Tati, chega a dar orgulho de ouvir falar. Muito, muito legal, cara. Aula espetacular, super completa, cobriu de norte a sul tudo, né? E, inclusive com as perspectivas futuras, né? Só fazer um comentário, não dá para ter dúvida depois de uma aula tua, tá? Então, assim, eu acho que é muito importante que a gente entenda essa mudança de vibe que a gente está tendo aí na diabetes, de deixar de ser só glucocêntrico e pensar que a gente tem que ser eventocêntrico.
gente tem que pensar que esses eventos cardiovasculares que matam esses pacientes, os eventos renais é que matam esses pacientes, né? Então a gente precisa trazer esses pacientes para drogas que realmente tenham chance de mudar essa história natural que é tão trágica. As pessoas costumam ver as estatísticas que a gente tem de pacientes que não estão dentro da meta e tal, como ou pacientes que não têm diagnóstico como um problema. Eu prefiro ver isso como uma oportunidade de melhora e de promover saúde. Uma outra bola que eu bato sempre com o pessoal da indústria, que eu acho que a gente tem que ser mais ousado, é que essas aulas, e por isso eu te convidei para cá e trouxe para cá, quando a gente está pensando que o cardiologista tem que se empoderar disso, a gente está muito atrás. Isso é de todo médico, desde a atenção primária. Esses pacientes vão chegar primeiro na atenção primária, esses pacientes primeiro vão chegar no não especialista para depois bater na minha mão como especialista. Então, esse conhecimento precisa ser difundido, as pessoas precisam ter conhecimento de como usar as drogas mais novas, como os agonistas do GLP-1 e inibidor do SGLT2, perder o medo, principalmente de hipoglicemia, né? A gente ficou com uma herança maldita de quando a gente teve estudo que mostrou que você tratar muito intensamente a diabetes fez com que você tivesse aumento de mortalidade, mas eram protocolos muito intensos com insulina. São drogas que não têm potencial de hipoglicemia e mesmo com pacientes com glicemia controlada tem potencial de melhorar evento cardiovascular. Ninguém faz tratamento estético de diabetes para mostrar uma hemoglobina bicada bonita, uma glicose de jejum bonita. A gente faz para as pessoas não morrerem, para as pessoas não serem amputadas, para as pessoas não infartarem, não terem insuficiência cardíaca. Então, acho que essa mudança de paradigma, esse shift de pensamento precisa ser feito e tem que ser trazido não só para os cardiologistas, mas para desde quem está lá na ponta, no rincão do país, no ambulatório, na UBS, porque esses pacientes vão chegar primeiro lá. E quando eles chegam no especialista 5, 10 anos depois, a gente perdeu tempo demais, um tempo inegociável, numa quantidade populacional muito grande que tem um impacto para o indivíduo e para a coletividade. Quando a gente pensa em custo previdenciário, tempo de vida perdido, tempo de trabalho produtivo perdido. Então, assim, é um assunto de máxima importância e dá muito orgulho de te ver falando com tanto entusiasmo e com tanto conhecimento disso, Tati. Obrigado, eu costumo falar demais, já chega. Não, eu sou uma apaixonada pelo assunto, né? Assim, cardiometabolismo é uma paixão. Eu realmente amo falar sobre isso. Eu acho que a gente realmente não pode deixar passar. Se a gente tem que deixar uma lição aqui, é que a gente não pode deixar passar. A gente não pode deixar passar, pessoal, é a oportunidade. A oportunidade de estar com esse doente na nossa frente e de trocar a receita dele para uma doença que ele vai ser protegido. É essa a grande diferença. Hoje a gente tem inibidor de SGLT2 no SUS, a gente consegue fazer isso. Eu não sei se vocês já sabem, mas o genérico já entrou na praça, a gente está tendo genérico de inibidor de SGLT2. Então, assim, essas barreiras de preço elas vão ser quebradas à medida que o tempo passar. Alguém perguntou aí no chat qual o preço da liraglutida. A liraglutida hoje gira em torno de R$ 700. A semaglutida você tem duas opções, na verdade hoje 3 opções. A gente tem a sema oral, que sai R$ 550 o mês. A gente tem a sema injetável, que é R$ 1.100 mais ou menos, quando a gente está falando de Ozempic, que é a dose até 1,0. E a gente tem o Wegovy, que é até 2,4, mas que aí a gente não está falando de diabetes, pessoal. O Wegovy é para tratamento de obesidade, mas que é a semaglutida, é a droga que a gente usa para diabetes, e que o preço máximo dela no programa é em torno de 1.800 para chegar na dose máxima de 2,4. Mas quando a gente fala de diabetes, a gente está muito feliz em usar a semaglutida oral, a gente está muito feliz em usar inibidor de SGLT2. O que a gente não pode é deixar de usar. É isso. Não está conformado de olhar o exame laboratorial do nosso doente aterosclerótico, mostrando uma glicada de 6,5, usando ainda metformina e inibidor de DPP-4, que é neutro para o coração. Se a gente pensar nisso, e a gente falar, poxa, eu deixei, aí sim a gente está deixando de salvar o nosso paciente, porque a gente pode fazer diferença nessa hora. Exatamente, exatamente.
É isso aí, né, Tati? Eu acho que muito mais do que só falar para cardiologista, esse paciente vai estar antes no consultório do clínico, esse paciente vai estar antes no consultório da atenção primária, nos nossos postos de saúde, né? E assim, é pegar esse paciente precocemente, né? É evitar a lesão de órgão-alvo, é olhar esse paciente como um todo, é dar uma estatina, né, de alta potência para esse paciente, para controlar rigorosamente esse LDL, e aquele paciente que está só com a metformina, ou com a metformina e com sulfa, que não causa, né, que não protege esse órgão-alvo, que não reduz evento cardiovascular, é a gente fazer essa troca, né? A DAPA aí tá acessível, né? Você consegue fazer, ganhar via farmácia do estado em algumas situações. Como você falou, tem o genérico, né? Acima de 65 anos você consegue como farmácia popular. Então, assim, a gente consegue isso, a gente consegue, de repente, baratear a receita do nosso paciente de outras formas, a gente já tem, consegue prescrever IECA para a farmácia popular, a gente consegue uma boa estatina também pela farmácia do estado, e isso a gente vai tentando tratar o nosso paciente da melhor forma possível, porque a última escala dele vai ser se conseguir chegar ao especialista que é o endocrinologista. Então, acho que cabe a nós fazer esse diagnóstico precoce, né, tratar e tratar bem e dar qualidade e sobrevida para esse paciente. Vamos ver, há mais alguma pergunta, gente? Deixa eu ver aqui no chat. Todo mundo Fiquem à vontade. você, enfim, brilhante, brilhante, Tati. Vou deixar aqui para mais alguém, gente? Mais alguém quer alguma dúvida, alguma pergunta? Lembrando que as aulas, em algum período, depois de um tempinho, elas vão ficar disponíveis no nosso site, no Sedusc, para serem assistidas, tá? E depois também fica no canal da Unimed para serem assistidas. Tem uma pergunta aqui no site. A, Qual a, da- é, a- É o Edistrid, que é inclusive da própria Astra, mas que foi vendida a molécula para a Axê. Então, a Axê, ela tem já no mercado essa concorrência aí, já existe. E assim, pessoal, a DAPA ela caiu a patente, né? Então eu acho que não vai vir uma enxurrada de DAPA, porque você estabilizar a molécula não é fácil. Então tem uma tecnologia envolvida, não vai ser todo o laboratório que vai conseguir fazer. Mas eu acredito que a gente daqui a pouco tenha no mercado outras opções também. Mas eu acho que também com isso o laboratório vai acabar se mexendo, o dono da patente, né? A Astra deve acabar se mexendo também. Então, Tati, realmente, assim, tem aqui qual o valor mensal da semaglutida? Então, a sema, a gente já falou, mas a gente repete. A sema oral, ela tem um valor médio de R$ 550, qualquer dosagem, tanto de 3, de 7 quanto de 14, né? Você faz o combo, você pode fazer o combo, comprar, né, 2 caixas, porque você vai evoluindo nessas doses, e a semaglutida subcutânea, injetável, em torno de 700, 750, por aí, né, Tati? Porque depende, varia um pouquinho, não é isso? A sema injetável hoje ela está em torno de R$ 1.000, 1.100 a sema. A liraglutida está em torno de R$ 700. Isso. É, a gente fez um protocolo para a CESA aqui em Vitória para tentar colocar a liraglutida como não padrão para pacientes diabéticos obesos, assim, para tratamento de obesidade de alto risco cardiovascular. Se faz um relatório muito perfeitinho, provando que o paciente já tem doença aterosclerótica, é capaz de conseguir. A gente deu entrada ano passado com isso para ser analisado pela CESA. Entendi. Eu ainda não tive oportunidade, não. Assim, a gente ainda não, acho que a gente não consegue ainda não. Você já está conseguindo aí, Vitória?
Então, eu Como tenho um paciente meu, eu fiz agora, tá? Eu tô falando isso porque eu participei do documento que foi feito para a secretaria, mas a gente fez pela primeira vez um laudo. Eu vou dar a resposta daqui uns dias se o paciente conseguiu ou não, para entende? ver se consegue. Compartilha com a gente. Eu falo, se der certo, né? É certo? Aí seria ideal. Mundo ideal. É, mas aí teria que preencher alguns critériozinhos maiores, mas tudo bem, pelo menos já é uma porta, né? Exatamente, com certeza. Já está muito bom. Então, pessoal, já estamos aí 8h19, 20h19. Tati, só agradecer muito, uma aula brilhante, agradecer o seu tempo aí com a gente, compartilhar todo o seu conhecimento, tá? E a gente, muito ganho, né? Foi uma aula, assim, super proveitosa, muito conhecimento, e só mesmo muito obrigada. Nada, gente, eu que agradeço. Muito obrigada mesmo, foi um prazer enorme. Um beijo, obrigada a todos.